Então, pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Não sei qual o turno vocês estão vendo esse vídeo, espero que seja de manhã. Nós vamos gravar um vídeo sobre mais um problema da lista, né, de conversão 2, certo? Esse problema é o problema P10, que, na minha opinião, talvez seja o exemplo mais difícil, né, o problema mais difícil da lista. Tem um que ali compete com ele, que é o do motor síncrono de ímãs permanentes. Mas esse cara aqui também ele é bem complicadinho, né? Esse exemplo ele quer saber ele quer duas expressões, né, para o torque, tanto em função das correntes, tá? No tempo, né? E A e B e C no tempo. E depois, em função do ângulo delta e do regime permanente, enfim, é um torque transitório e outro torque de regime permanente, para a máquina bifásica de indução, né? Se vocês perceberem, todas as máquinas até aqui foram máquinas síncronas, certo? Nenhum caso a gente trabalhou com a máquina de indução. E além disso, não é nem monofásico, é bifásico. Então vocês viram já o exemplo 3.8 do BIM, que é um exemplo sobre a máquina síncrona bifásica, o trabalhão que deu, né? Aquele exemplo, a máquina síncrona bifásica, ela era de polos salientes, então isso acabou dificultando mais ainda o exemplo. Só que essa daqui é mais difícil que aquele. Tá? Eu considero esse exemplo mais difícil do que o de polos salientes, apesar que tem uma interpretação um pouco diferente. Tem uma dificuldade diferente, mas nesse caso aqui todas as correntes são alternadas. Lá a gente tinha as correntes de rotor, elas eram correntes contínuas, né? E era monofásico no rotor, só tinha uma fase no rotor. A máquina de indução ela tem fases iguais no exator e no rotor, então se ela tem duas fases no exator, ela tem duas fases no rotor. Então, na prática, essa é uma máquina com quatro fases, né? Duas fases de estator e duas fases de rotor. Tá? A questão da máquina síncrona de ímãs permanentes, ela tem três fases no estator e ela tem ímãs no rotor. Então, também dá o equivalente a quatro fases, só que acaba se tornando um pouco mais tranquilo, né? Ou não, né? Depende da interpretação do problema. Talvez eu traga ele também aqui para o canal. Eu espero que vocês primeiro tentem fazer esse exemplo, tá? Tentem fazer de toda forma primeiro, né? Aqui eu vou desbruçar ele com bastante detalhes, explicando bem algumas coisas sobre ele, mas assim, né? Para quem já viu aquele 3.8, esse daqui talvez não pareça tão difícil, mas ele é, tá? Então assim, façam ele primeiro, né? Tentem fazer primeiro esse P10, ele é bem interessante, tá? Ele tem assim muitos detalhes de cálculo de torque. A da indução trifásica, pessoal, assim, a gente nem quando estuda a máquina de indução, a gente estuda o torque da máquina de indução trifásica. Na verdade, a gente sempre usa a potência dividido pela rotação para calcular nos exemplos. Porque ele é muito difícil, né? Até tem uma análise de torque depois que a gente faz no modelo equivalente da máquina de indução, usando o teorema de Thevenin, que também não é muito fácil, tá? Para a máquina de indução trifásica, ainda faz uma análise monofásica dela, né? E depois multiplica por 3 meios por 3 para ter a trifásica. Mas assim, torque de máquina de indução sempre é difícil de entender, tá? Esse é um caminho pelo circuito acoplado, né? Para cálculo do torque da máquina de indução. Mas não é fácil, tá? Não é fácil. Só que esse é o modelo mais geral e mais completo para se calcular esse torque, beleza? Então, da bifásica, da trifásica, tem alguns livros que trazem, mas assim, é bem puxado, tá? Se você vai trabalhar com controle de máquinas elétricas, aí sim você precisa entender, deduzir e compreender o que está acontecendo com o torque da máquina, porque você vai fazer o controle de torque e de fluxo, né? Então, aí a gente está falando de outra história. Minha formação é nessa área, então eu já tenho bastante. É, para mim, tudo parece fácil, porque eu também já lidei com coisas muito mais complexas do que as coisas que eu passo para vocês. Mas, assim, de qualquer forma, esse é um problema, talvez o limite do nível da graduação, né? Para o torque na máquina de indução bifásica, certo? Que foi a máquina que o Tesla inventou, né? O Tesla inventou essa máquina aqui, ele provou o torque dela, provou a FMM dela e mostrou que essa máquina gira, essa máquina funciona, é uma máquina maravilhosa, né? Então vamos entender por que essa máquina é tão maravilhosa assim, né? Então, a princípio, vamos, no princípio das coisas, assumir que eu sou livre, eu posso escolher qualquer corrente que eu tenha ali, né? Basicamente, só preciso entender qual que é a indutância. O exemplo, tá? O exemplo já diz pra gente que a matriz de indutância LSR, que seria a matriz entre estator e rotor, ela vai ser igual a m vezes o cosseno de θ
menos m seno de θ, m seno de θ e m cosseno de θ. Mas assim, né? Olha para essa matriz, tu pensa, tá, o que raios é isso, né? Tipo, o que raios, né? Vamos pensar raios e trovões aqui. O que é isso, certo? Bem, então, a gente tem que lembrar que isso é uma matriz de indutância entre estator e rotor. O que ela quer dizer? Ela quer dizer todas as indutâncias que estão ligando as fases de rotor, de estator com as fases de rotor, certo? Então, por exemplo, né, esse cara aqui, ele representa, né, então sempre que a gente for pegar por linha, a gente tem as fases de estator. Então, eu tenho a fase AS e a fase BS. E por coluna eu tenho a fase de rotor. Então, eu tenho AR e BR, certo? Então, porque é a matriz de estator para rotor. Se fosse a RS, seria ao contrário, certo? Então, nessa matriz aqui, o que eu vou ter então? Que é essa daqui, esse cara aqui, é a indutância mútua entre a fase A de estator com a fase A de rotor. E ela vai ser igual a m, que é um valor constante, vezes o cosseno de θ. Por que m vezes o cosseno de θ? Ah, muito simples. O estator está parado, né? Vamos olhar lá para o nosso motor lindo e maravilhoso que deu um trabalhão para desenhar. Vamos copiar ele, né? Porque eu não quero fazer nenhuma... lá. Vamos colar ele. Aqui. Vou dar um zoomzinho nele. Zoom é bom. Então, vamos lá. Então, eixo magnético da fase A de rotor está aqui. Eixo magnético da fase A de estator também está aqui. Os dois estão um em cima do outro. Só que a fase A de rotor, ela vai se deslocando assim, certo? Então, em zero, né, eu tenho a concatenação máxima, porque as duas estão juntas. O fluxo todo dessa fase está concatenado por essa e vice-versa. Então, isso daqui é um cosseno, né? Isso daqui implica um cosseno. Porque daí ele vai diminuindo até chegar em 90 graus. Então, quando a fase de rotor estiver assim, ó, o fluxo todo da fase de rotor não vai estar sendo concatenado por fase de estator e vice-versa, né? Ela vai estar assim, então vai pegar direto na espira, não tem concatenação nenhuma. Né? Lembra que isso aqui é uma espira, espira só concatena o fluxo que passa pelo meio. O fluxo que passa assim não é concatenado, né? Então aqui é outra espira. Se essa espira está passando fluxo assim, não passa, então 90 graus é zero. Então aqui eu tenho cosseno. O mais difícil é entender essa daqui, tá? Então eu vou fazer com uma outra cor. Vou fazer de, sei lá, esse rosa choque. Ó, bem, basicamente essa daqui é a indutância entre a fase A de estator e B de rotor. Então, fase A de estator e B de rotor. Vamos pegar um amarelo bem destacado. A de rotor, B de rotor e A de estator. Bem, então o fluxo normalmente da fase B de rotor está assim, enquanto o fluxo da fase A de estator está assim. Então, no instante t igual a zero, né, θ igual a zero, esse fluxo aqui não vai ter concatenação nenhuma. Tá? Então, o fluxo ASBR vai ser igual a zero também, certo? À medida que o motor vai girando, tem uma hora que vai chegar e vai ficar assim, ó. Então, aqui e aqui vai ficar ao contrário, ó. Aqui vai ter concatenação máxima, só que no sentido contrário, porque o fluxo da fase A está para cá e o fluxo da fase BR está para cá. Então, 90 graus ele vai ter menos 1 de fluxo. Né? Houve 90 graus de giro, né? Ele estava originalmente nessa posição, girou 90 graus, né? Então o fluxo deu menos 1, né? O fluxo entre eles. Então o lambda SBR deu menos 1 a 90 graus. Então se é menos 1 a 90 graus, significa que essa indutância, a SBR, ela tem característica de menos seno. Né? Por isso que ela aparece aqui na matriz como menos seno, certo? As outras, né, derivam pelo mesmo raciocínio para a gente poder entender todas elas, né, como é que elas são. Tá? Isso daqui já é dado no exercício, então se você não quisesse reinterpretar a indutância, a gente estudou muito indutância para a primeira prova, né? Estudamos muito essas interações entre indutância, foi bem cobrado isso de vocês na prova.
Então, assim, é para vocês dominarem bem isso, tá? Eu estou revisando, mas, assim, de onde é que vem essa matriz, isso, a princípio, você deve saber, beleza? A matriz, né, já é dada no problema, mas como chegar nela, vocês deveriam ter esse conhecimento, beleza? Bem, então, a primeira coisa que ele pede no exemplo, tá, é a coenergia, né? Coenergia, em função de θ e de I, né? Então, na verdade, vai ser uma função de IAS, IBS, IAR, IBR e θ. Né? Não está fácil para essa coenergia. Não está fácil para ela. Bem, então, pessoal, quem que é a coenergia? Aqui fica muito mais fácil aplicar a notação matricial para coenergia, beleza? Então, a coenergia, na verdade, só que tem a parcela com θ, tá? Porque ela seria muito maior, porque teria todas as instâncias próprias de estator e rotor, e mútuas de estator para estator e de rotor para rotor, que não estão incluídas aqui. Mas teria todas elas ainda, beleza? Mas, especificamente na parte que depende de θ, né? A coenergia vai ser o quê? Vai ser 1 meio, né? De o vetor IAS vezes LSR vezes aqui é S transposto vezes e aqui é IABS e aqui é IABR, certo? Mais 1 meio de IAR transposto, o vetor também, aqui também é vetor, aqui também é vetor, é tudo matriz, né? LRS vezes IABS. Tá? Mas essencialmente esses dois termos, tá, pessoal, são iguais. Né? Por mais que eles sejam escritos ao contrário, não tem nenhum tipo de tensoriamento, não tem efeito de tensor no misério, então os dois são iguais. Logo, eu posso dizer que, somando as duas, né, que a coenergia de θ vai ser diretamente IABS vetor vezes LSR vezes IABR, certo? 1 meio mais 1 meio dá 1, né? Então eu tenho que fazer essa multiplicação matricial, certo? Só vou montar, né, essa multiplicação. Então eu tenho IABS transposto é IAS IBS vezes LSR M cosseno de θ menos M seno de θ M seno de θ M cosseno de θ. E IAR é IAR IBR, tá? É até implícito que todas dependem de tempo, tá? Eu não estou fazendo essa dependência aqui diretamente porque senão ia ocupar muito espaço. Então, ela basicamente vão ser 4 termos, né? Eu já vou fazer a multiplicação, porque assim, eu teria de fazer assim, e assim, assim, daí depois ia virar uma matriz desse estilo, uma matriz linha, daí fazer uma matriz coluna e dar tudo um escalar. Isso aqui é um produto escalar matricial, basicamente, uma forma quadrática. Ou soma de duas formas quadráticas. Bem, como eu expliquei para vocês, isso em controle 2, isso é bastante estudado, tá? Deveria ser estudado em álgebra linear, mas não é normalmente. Bem, então, essencialmente vai ser esse termo vezes esse, mais esse termo vezes esse, mais esse termo vezes esse, mais esse termo vezes esse, tá? Faça a multiplicação matricial, vocês vão ver, tá? Eu fiz. Beleza? Então a gente vai ter que vai ser M vezes IAS IAR cosseno de θ mais M, ou menos, né? IAS IBR seno de θ mais M IBS IAR seno de θ mais M IBS IBR cosseno de θ, certo? Então, essa daqui é a coenergia em função de θ. Aí, o exemplo, né, ele quer colocar uma forma bem específica, que é assim, colocando em evidência os senos e cossenos. Então, vai ser M vezes
IBS vezes IAR menos IAS vezes IBR seno de θ mais M vezes IAS, IAR mais IBS, IBR vezes o cosseno de θ. E aqui a gente mostra quem é a coenergia, beleza? Letra A está feita. A letra B, a gente quer saber o torque em função de θ. Né? Bem, o torque é derivada da coenergia, né? Que é uma função de θ, de IAS, IBS, IAR e IBR em relação a θ. Né? Aqui, nessa forma fica fácil, né? Porque o seno e o cosseno estão explícitos, então o torque vai ser igual. A derivada do seno é cosseno, então eu vou ter M vezes IBS, IAR, menos IAS, IBR, cosseno de θ, mais, ou no caso menos, né? M vezes IAS, IAR, mais IBS, IBR, vezes o seno de θ, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, por isso apareceu esse menos aqui, e aqui ficou seno. Beleza? Então, letra B também está feita. Até aqui tá fácil, né, professor? Então, bem tranquilo esse exemplo, né? Eu nem vejo isso a dificuldade que o senhor falou. Então, agora vem a dificuldade. Letra C, né? Na letra C, eu dou nome aos bois. Então, eu digo o que é cada corrente. Então, aqui eu já estou em regime permanente, inclusive, tá, pessoal? Porque aqui no transitório as correntes não vão ser iguais ao que eu estou passando aqui. Elas vão ser bem diferentes. Então, eu vou para análise de... Isso aqui é transiente. Não só transiente, né? É bem livre. Se ele depende de valores genéricos, valores instantâneos, né? Depende de valores instantâneos. Sempre é complicado lidar com valores instantâneos. Né? Então, a letra C, eu parto para análise de regime permanente. Quem que vai ser esse torque no regime permanente? Tá? E aí eu entro com a informação das correntes. Quem são essas correntes de regime? Bem, então, IAS vai ser igual a raiz de 2 IS vezes o cosseno de ômega ET. Tá? Ômega E é a frequência de alimentação do estator. IBS vai ser igual a raiz de 2 vezes IS vezes o cosseno de... vezes o seno, desculpa, de ômega ET. Aí, pessoal, o IAR, tá? Ele vai ser raiz de 2 IR, né, que é a frequência RMS de rotor, vezes o cosseno de ômega S de T. Quem que é esse ômega S? Ômega S, então, ômega E é a frequência angular de estator. E ômega S é a frequência angular de escorregamento. Tá? Se usa a letra S, que S vem do inglês slip, que seria o escorregamento. Tá? É muito usado o ômega S. Porque a máquina indução ela tem um escorregamento, ela não é síncrona. Então o rotor não tem uma corrente DC, tem uma corrente que tem uma frequência de escorregamento. Não é a frequência de alimentação da rede, é uma frequência muito menor, uma frequência tipo unidade de Hertz. Tá? Essa frequência unidade de Hertz é a frequência de escorregamento, que é a frequência das correntes que alimentam o rotor na máquina de indução em regime permanente. Né? E que eu tenho IBR. Tá? Quando o motor ele vai variando a frequência. Tá? A máquina de indução ela é conhecida por ser um transformador de frequência e de tensão, então, ou de corrente, enfim. Então, no estator eu tenho uma determinada corrente que pela relação de Spírias vai ser diferente no rotor. Tem uma relação com a corrente de rotor, mas ela vai ser diferente. E ao mesmo tempo é um transformador de frequência, então eu tenho uma determinada frequência de estator que vai ser convertida para uma frequência menor ou maior, né, no rotor. Normalmente é menor, bem pequena, que é a frequência de escorregamento, principalmente se eu estiver trabalhando com um motor de indução, certo? Quando a gente for estudar a máquina de indução, vai ter um exemplo que a gente vai explorar bem essa característica da máquina de indução, de ser uma fonte
de frequência variável no rotor. Então, se você tiver um rotor aberto, você pode utilizar ele como uma fonte de frequência variável, né? Se você quiser colocar uma fonte, sei lá, de uma frequência aleatória, você pode fazer com uma máquina de indução, por exemplo. Assim, essas frequências eu também tenho uma condição para o θ. O θ ele vai ser ômega-r t mais delta. O que é esse ômega-r? Bem, ômega-r é a frequência angular elétrica, todas elas são frequências elétricas, tá, pessoal? Não são frequências mecânicas. De rotor. É equivalente elétrico de rotor. Bem, esse θ, tá? Aqui a gente, bem, assumindo dois polos, fica tudo igual. Esse θ, tá? Esse ômega-RT, esse ômega-R, ele é a mesma coisa que ômega-E menos ômega-S. Ele é a diferença entre a frequência de alimentação, a frequência do campo, e a frequência do escorregamento. Né? Então, o θ ele vai ser igual a ômega-E menos ômega-RT mais delta. Perfeito? E aí, agora ele quer que a gente prove que o torque ele vai ser igual a 2 vezes M e R e S seno de delta. Quer que esse cara gigantesco aqui, que não é tão gigantesco assim, se transforme nesse cara aqui, substituindo esses valores. Bem, não sei se ele está meio louco, mas enfim, isso que ele quer. De provar que esse é o torque da máquina de indução bifásica, certo? Lembrando que esse 2, pessoal, é porque a gente não está usando o valor de pico, tá? A gente está usando o valor RMS. Então aqui vem raiz de 2 vezes raiz de 2 que dá 2. Se fosse o valor de pico, a gente teria, na verdade, bifásica seria 1. Né? Porque sempre é vezes meio. Então 2 vezes meio dá 1. Beleza? Bem, então como é que a gente faz a prova? A gente substitui todos os valores, né? Se vocês olharem bem, todos aqui tem uma corrente de Saturno com corrente de rotor multiplicando. Então, todos esses termos, vamos abrir isso daqui, né? Então, eu vou ter que T vai ser igual a M vezes o raiz de 2 vezes IS vezes o cosseno de ômega ET vezes raiz de 2 vezes IR vezes o seno de ômega ST. Na verdade é o contrário, né? Primeiro é ômega S, porque primeiro eu tenho o IBS. Primeiro seno, depois cosseno. Seno e cosseno. Menos raiz de 2 vezes IS, cosseno de ômega ET, raiz de 2 IR, seno de ômega ST. Tudo isso vezes o seno, não vezes o cosseno, de ômega E menos ômega ST mais delta. Certo? Isso é o primeiro termo. Mais, menos, sei lá aqui, M vezes raiz de 2 de S, cosseno, aqui agora é cosseno com cosseno, cosseno de ômega ET, vezes raiz de 2 IR, vezes o cosseno de ômega ST, mais raiz de 2 IS, vezes o seno de ômega ET, vezes raiz de 2 IR, vezes o seno de ômega ST, tudo isso vezes o seno de ômega E menos ômega ST mais delta. Bem, é bem grande essa expressão, né? Então a gente vai calcular tudo por partes. Primeira coisa, né? Todos esses raiz de 2, IS e R, tá? Eles podem ir em evidência. Então, na realidade, eu tenho tudo isso para frente. Se eu for reorganizar isso de novo, eu vou ter que isso aqui vai ser 2 e R e S, eu estou bem perto, né? Vezes M, vezes seno de ômega ET, vezes o cosseno de ômega ST, menos o cosseno de ômega ET vezes o seno de ômega ST, tudo isso vezes
cosseno de ômega i menos ômega st mais delta, menos o cosseno de ômega et vezes o cosseno de ômega st mais o seno de ômega et vezes o seno de ômega st vezes o seno de ômega i menos ômega st mais delta. Perdoem a letra, pessoal. Tá? Isso daqui tem uma grande chaves. E aí, pessoal, vamos separar cada termo. Né? A gente calcular. Então, isso daqui vai ser o nosso T1. Isso daqui vai ser o nosso T2. Isso daqui vai ser o nosso T3. Isso daqui vai ser o nosso T4. Aí, tudo isso daqui esse é o nosso S1. Deixa eu fazer outra cor. Tudo isso daqui. Esse é o nosso S1. Tudo isso daqui vai ser o nosso S2. E o nosso resultado R vai ser igual a S1 menos S2. Menos não era para estar incluído ali. Beleza? E aí depois o nosso torque a gente calcula só multiplicando as constantes. Beleza? Então primeiro vamos por partes, né? Como diria Jack. Bem, T1 é seno de ômega et vezes o cosseno de ômega st. Quem que é esse cara aqui? Novamente a velha propriedade, né, de 1/2. A gente vai usar todas elas. Na prova eu dou todas elas para vocês, porque a gente sempre usa todas, né? Nas questões de torque vão todas. Então, seno vezes cosseno é a resposta da em seno. Então, você vai ser seno de ômega i mais ômega s vezes t mais seno de ômega i menos ômega s vezes t. Beleza? Esse é o nosso T1. Quem que é o nosso T2? O T2 vai ser igual ao cosseno de ômega et vezes o seno de ômega st. É a mesma coisa, professor? Não, não é a mesma coisa. Essa propriedade ela não é assim tão... Também vai ser seno e seno, mas agora vai mudar o sinal. Então aqui eu vou ter o seno de ômega i mais ômega st menos o seno de ômega i menos ômega st. Certo? Então, esse cara aqui é o T2. A gente já pode calcular o S1. Quem que é o S1? S1 vai ser o T1 menos o T2. Vezes o cosseno de... então, S1 é T1 menos T2 vezes o cosseno de ômega i menos ômega st mais delta. Certo? Bem, então o S1 vai ser igual a T1 meio de seno de ômega i mais ômega s. Bem, vamos fazer direto isso daqui, porque senão vai dar muito trabalho. Então, isso daqui menos isso daqui. Então, esse cara aqui cancela com esse cara aqui, porque fica um menos o outro, eles se cortam. Aí vai ficar meio desse cara aqui menos esse cara aqui. Então, menos vai dar mais, o meio mais o meio vai dar 1. Então, isso daqui tudo vai dar seno de ômega i menos ômega s vezes t vezes o cosseno de ômega i menos ômega s vezes t mais delta. E essa propriedadezinha a gente acabou de usar. Vamos usar de novo, usamos no T1, né? Então, quem que vai ser o S1? Vai ser 1 meio
de seno de ômega e menos ômega s vezes t, duas vezes, porque soma, né? Mais delta, mais seno de ômega e menos ômega st, menos ômega e menos ômega st, menos delta. Certo? Esse cara conserta com esse. Então, o nosso S1 vai ser igual a 1 meio de seno de 2 ômega e menos ômega st mais delta menos seno de delta. Esse é o nosso S1. Então, vamos agora para o nosso T3 e para o nosso T4. Depois para o C2 e depois para o R. Né? Então, aqui. T3. T3 ele é igual a o cosseno de ômega e t vezes o cosseno de... Tá? Vezes o cosseno de ômega st. Nossa. Isso aqui vai ser igual a 1 meio do cosseno de ômega e menos ômega st mais o cosseno de ômega e mais ômega st. T4. T4 é o seno de ômega e t vezes o seno de ômega st. Isso aqui dá 1 meio. Isso aqui é um colchete, tá, pessoal? Também cosseno, tá? Seno e seno, tudo que for igual dá cosseno, que é diferente da seno. Então, esse é o cosseno de ômega e menos ômega st, de novo, né? Só que menos o cosseno de ômega e mais ômega st. Então, agora vamos calcular o S2. O S2 é T3 mais T4 vezes o seno de ômega e menos ômega st mais delta. T3 mais T4. Então, esses dois aqui se somam e esse mais esse se cancela. Então, T3 mais T4 vai ser igual a o cosseno de ômega e menos ômega st. 1 meio mais 1 meio dá 1. Vezes o seno de ômega e menos ômega st mais delta. Então agora eu tenho o caso de cosseno mais seno. Cosseno mais seno, pessoal, também... Cosseno vezes seno é seno a resposta, né? Então esse aqui vai ser 1 meio do seno da soma dos arcos, né? Então, 2 vezes ômega e menos ômega st mais delta menos o seno da diferença. Então, esse cara e esse são iguais, vai se subtrair, então vai ficar menos seno de delta. Certo? Bem, o nosso R seria o resultado da... Ele vai ser S1. Nesse caso aqui eu calculei já com menos, não. Então, mais menos S2. Certo? Aqui, pessoal, pela fórmula, tá? É menos seno de menos delta. Beleza? Eu tinha feito um engano aqui. Menos seno de menos delta. Porque aqui eu tenho a diferença que vai sobrar menos delta, né? Porque eu vou ter o arco desse cara aqui menos o arco desse cara aqui. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Porque isso daqui tem um argumento, né? Vai ser o argumento desse menos o argumento desse. Vai ser esse menos esse. Então vai aparecer menos delta aqui. Só que a propriedade é menos aqui, tá? Aqui é menos. Então, é isso. O R, né? Vamos calcular o R. O R vai ser o S1, que é
1/2 do seno de 2 ômega E menos ômega ST mais delta, menos o seno de delta, menos 1/2 do seno. Vou deixar isso aqui fora dos parênteses, dos colchetes, só para facilitar, né? Então, 1/2 do seno de 2 ômega E menos ômega ST mais delta. Aí aqui, pessoal, menos seno de delta vai ficar mais, né? Então, aqui podemos dizer que isso aqui é mais seno de delta. Só que daí com esse menos aqui vai ficar menos. Então, menos seno de delta sobre 2 por causa do 1/2. Então, esse cara aqui é igual a esse, os dois se cancelam. Esse daqui são os dois que se somam negativamente, né? Mas se somam. Então, na verdade, o nosso R vai ser igual a menos seno de delta. Tudo isso para chegar nisso, né? Então, o torque, quem que é o torque? Laranja. O torque vai ser igual a M, 2M, IS e R vezes o nosso R. Bem, então ele vai ser menos 2M, IS e R seno de delta, que é onde a gente queria chegar. E esse é o torque de regime permanente da máquina de indução bifásica, que é um torque médio perene. Ele é sempre médio perene em regime permanente. O que é incrível, né? O que é incrível. Se a alimentação seguir aquela recomendação que foi dada antes, esse torque sempre é constante. Ele não tem nem trepidação, ele é um torque constante. O que é incrível para a máquina bifásica, né? É assimétrica. A gente tem um incrível torque constante, sempre constante, sem nenhum lixo de torque, como a gente tinha em outros exercícios, que era uma pulsação, se a máquina for perfeitamente alimentada dessa forma, né? E o delta vai alimentar o quão carregada está a máquina. Com o torque eu tenho no rotor, né? Ele vai aumentando à medida que aumenta o torque. Beleza? Então, pessoal, então seria isso. Espero que vocês tenham entendido. Esse é um exemplo relativamente difícil, né? Tem que usar todas as propriedades de transformação de seno em cosseno, mas está provado que é o torque da máquina de indução bifásica, né? Então, para não ficar só na máquina síncrona, para trabalhar um pouquinho com a máquina de indução também, igual vocês veem, porque a gente só trabalha com a máquina síncrona quase sempre, não com a máquina de indução desses exercícios, né? A máquina de indução dá muito trabalho. Beleza, então, mas é bom, conhecimento sempre a gente aprende um pouco mais. Então, e também pode ser que a gente cobre isso de vocês, né? Então, se vocês gostaram do exemplo do vídeo, deem o seu like, né? Comentem se vocês tiverem alguma dúvida, também podem mandar algum e-mail, alguma coisa se tiverem dúvida, compartilhem talvez com um colega de vocês que esteja tentando resolver esse exercício e não viu que tinha um vídeo sobre isso. E, claro, né? Espero que tenha fechado as deduções de vocês do exercício com a resposta. Beleza, então? Então, até mais.